Eu tive a oportunidade de conhecer o Bolinha ainda muito menino, ou seja, ele estava entrando na Villares, eu já tinha 1 ano de Villares, ele fez o aprendizado dele. E nós temos uma relação de 40 anos, ou seja, o Bolinha é um companheiro que aprendeu muito na política, é um dos mais sábios dirigentes sindicais que eu conheço, um companheiro que sabe articular aquilo que a gente chama de quadro, sabe? De quadro quando a pessoa está bem preparada, está estruturada para fazer os debates. Depois eu fiquei muito feliz quando o Bolinha foi para Sorocaba, saiu de São Bernardo e virou presidente do sindicato, ou seja, eu acho que o Bolinha criou história nesse sindicato, ou seja, e a gente reconhece uma liderança quando, depois de deixar a presidência do sindicato já há muitos anos, o Bolinha continua tendo respeito de todos os companheiros que vieram do sindicato depois dele, ou seja, significa, só é possível fazer isso quando você é liderança, quando as pessoas te respeitam. O líder não é porque você tem um cargo, não é porque alguém é presidente do sindicato que ele fala é seu líder. É preciso saber se os liderados o veem como líder. E o Bolinha consegue fazer isso. Ele consegue, sabe, ficar no sindicato, fora da diretoria, e todos os dirigentes do sindicato o respeitam como o mais importante dirigente sindical que teve os metalúrgicos de Sorocaba. Então, como ele é meu companheiro, e um companheiro de muito valor, eu às vezes acho que o Bolinha foi mal utilizado no movimento sindical, ele poderia ter tido uma participação nacional mais importante no movimento sindical, mas também agora ele só quer saber de fazer relógio, só quer saber de cuidar dos netos, da neta, ou seja, é uma coisa de quem está ficando velho. Eu, como não me sinto velho, ou seja, prefiro continuar trabalhando sem fazer relógio de Bolinha, e o relógio ainda é relógio de Bolinha. Sabe, eu quero dizer que é uma alegria estar gravando esse vídeo para o companheiro Bolinha. Companheiro, irmão, sabe, irmão de caminhada, irmão de pensamento político, irmão em situações fáceis, situações boas. Sabe, eu posso dizer para você o seguinte, uma coisa que eu digo para pouca gente, é que nem todo irmão é um grande companheiro. Agora, todo grande companheiro é um irmão. E o Bolinha é um grande companheiro que eu consegui fazer na vida. E espero que a gente viva mais uns 90 anos para você daqui a pouco perguntar, nós dois de bengalinha aqui nessa praça, ao invés de ficar falando, só tossindo, e a gente, sabe, tá curtindo a nossa relação de amizade. Quando eu penso no Bolinha, eu penso nas reuniões que nós fazíamos na minha sala, lá em São Bernardo do Campo, discutindo política. Naquele tempo a política era muito mais efervescente, tinha uma discussão política mais forte, tinha uma militância dentro da fábrica mais ideologizada. E o Bolinha era companheiro, era ele e o Oswaldo Cavinato que iam na minha sala no sindicato discutir. Depois, às vezes, a gente ficava tomando uns golos lá, e lá para meia-noite eu ia levar o Bolinha em casa, ou às vezes não era nem na sala no sindicato, às vezes a gente ficava na minha casa discutindo, sabe? E é essa imagem que eu tenho dele. Eu não tenho imagem apenas do grande líder, aquela imagem mais efetiva, de um companheiro que era mais íntimo meu. Era um companheiro que curtia a minha relação pessoal, com a minha família, na minha casa, no sindicato. Então essa imagem que eu tenho dele, essa imagem boa de alguém que gosta muito, sabe, de falar bem de um companheiro. Se for para definir o Bolinha, uma ou as principais características dele, uma definição do Bolinha. Olha, maturidade. Eu nunca vi o Bolinha perder o bom senso, ou seja, muitas vezes o Bolinha era duro quando tinha que tomar uma decisão, mas na hora de expressar essa decisão, o Bolinha não era de levantar a voz nunca. O Bolinha era de convencer. Então a imagem que eu tenho do Bolinha é a imagem de um companheiro preparado que, quando ia discutir, sabia o que estava discutindo e ele se impunha pelo maior conhecimento que ele tinha do problema que estava sendo discutido. É isso que faz um líder. Um líder não é quem quer ser, é quem as pessoas adotam como líder. E o Bolinha foi adotado como líder. Eu acho que o movimento sindical brasileiro avançou muito. Eu sempre faço uma diferenciação do movimento sindical de hoje, do movimento sindical que eu vivi há 26 anos atrás. No meu tempo, o movimento sindical era mais emoção, era mais briga, era mais guerra. Hoje, havia uma radicalização maior, porque também os empresários eram menos desenvolvidos do ponto de vista político do que são hoje. Hoje eu sinto que o movimento sindical não é tão aguerrido como nós éramos, mas eles têm mais conquista, porque estão mais organizados dentro da fábrica, sabe, tem mais comissão de fábrica, os patrões evoluíram, a sociedade evoluiu, eles evoluíram. Antigamente a gente dizia que o sindicato era um órgão de contestação. Hoje não, hoje isso não basta. Hoje a gente tem que propor
coisas alternativas, como gerar empregos, como melhorar o salário, como aumentar a participação no lucro. E os dirigentes sindicais têm que se preparar melhor do ponto de vista do conhecimento técnico, científico, do que nós tínhamos que nos preparar. Nós éramos mais política. Eles hoje, sabe até discutir reestruturação produtiva, nome que no meu tempo não tinha. Ou seja, hoje ele discute desemprego. No nosso tempo, o desemprego era menor. No nosso tempo, a gente discutia rotatividade de mão de obra, que os mais finos falavam turnover. Nós falávamos rotatividade de mão de obra. Ou seja, hoje o desemprego está maior, porque a evolução tecnológica fez com que a eficiência tecnológica substituísse uma parte da mão de obra que no nosso tempo era altamente qualificada. Eu, quando me formei torneiro mecânico, a gente pegava um pedaço de ferro bruto, então você tinha que fazer a peça toda, você era quase que um artista, artesão, você fazia coisa. Hoje não, hoje você tem uma máquina tão moderna que você coloca o ferro, coloca o programa e a peça sai pronta. Eu acho que o lado artístico do ferramenteiro, o lado artístico do torneiro, do fresador, diminuiu um pouco por causa da evolução tecnológica. E isso, houve uma substituição do homem pela máquina. Agora, nós não reclamamos e não somos contra. O que nós queremos é que o mundo do trabalho não perca de vista que só tem sentido existir se for para gerar emprego e distribuição de renda para o povo. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor. E finalizando então, companheiros, eu gostaria de agradecer a todos pela participação intensa que tiveram, acreditando que tudo que foi discutido dá pra gente um embasamento bastante grande que vai proporcionar para nossa luta um salto de qualidade, onde a gente sabe que vai conseguir enfrentar com mais facilidade os patrões que nos exploram hoje e num nível mais geral. A exploração maior, que é a do sistema capitalista, é a exploração do sistema que está colocado contra o povo brasileiro. O pessoal entendeu aqui nesse encontro o que é a luta de classe e todo esse pessoal está disposto agora a sair conscientizando cada um dos trabalhadores nas fábricas, porque a gente tem certeza que essa luta vai ser vencida.